pessoal, bom dia, boa tarde para vocês. Hoje nós temos uma entrevista muito especial que veio sendo pedida aí nos nossos Instagrams, em todas as mídias da clínica, e a questão é: quem entrevista também é entrevistado? Sim, na Comunicare, quem entrevista também é entrevistado. Então hoje nós estamos com a Nicole, que é a nossa entrevistadora oficial aqui dos podcasts da clínica. E como muitos de vocês pediram, a gente também tem aí algumas questões para trazer para a Nicole, para que ela possa trazer o seu ponto de vista enquanto apresentadora apresentada. Meu Deus! Tô nervosa, acho que mudou um pouquinho o formato já. Mudou o ângulo de vista. É bom que aí você já sente na pele como os nossos entrevistados se sentem. E aí seguimos. Gente, a Nicole é uma das nossas psicólogas da clínica. E a minha primeira pergunta, inclusive, é diante disso. Eu sei que em vários podcasts ela menciona que entrou muito cedo na Comunicare. E a minha primeira pergunta é: por que psicologia, não terapia ocupacional? Pedagogia? Por que psicologia? Boa pergunta. Mas vamos lá. Primeiro, então, né? Muitos já me conhecem, eu sou a Nicole, psicóloga aqui na clínica. Uma, né, das coordenadoras da unidade. E vamos lá, o porquê psicologia? Né? Eu queria ser comissária de bordo e eu gosto muito de frisar isso porque é totalmente diferente uma área da outra. Só que aí o que acontece? Eu já trabalhei no aeroporto durante um tempo. Quando acabou o meu contrato, eu vim ajudar na recepção aqui da clínica. Que era muito menor, diga-se de passagem. Não tem nem comparação. Nossa, tinha o quê? 10 salas de atendimento. Era bem pequeno mesmo, só que já tinha um grande potencial. E aí eu comecei a gostar daquela correria. Uhum. Porque eu não gosto de ficar parada. Então eu falei, nossa, gostei dessa movimentação. Só que aí eu fiquei muito próxima de uma das psicólogas que era na época, que inclusive vocês têm muita parceria com ela, a Ana Giacomazzi. E eu comecei a ter muita admiração pelo trabalho dela. Porque eu sempre gostei de estar muito próximo das pessoas. E eu vi o tratamento dela com os pais. A Ana sempre foi muito ética, né? Então, e muito compromissada com as famílias. Então eu comecei a ver aquela correria, mas ao mesmo tempo ela é muito atenciosa e ela sempre falava assim: Nia, ó, a gente trabalha dessa forma, é isso. Antes não era tão estudado sobre autismo, né, igual é agora. Sim. Então ela que começou, eu nunca pensei, né, assim, em trabalhar nessa área. Eu falei, que legal, acho que parece um pouquinho com o que eu gosto. Uhum. E aí, na hora que eu fui pegar a grade curricular da faculdade, eu gostei de todas as matérias. Mentira, todas não. Eu não gostava de estatística, nem parte de genética. Mas, né, 98%. E aí eu falei assim, se são só as duas, tá tudo bem, tá tudo né? okay. O importante é gostar do desenvolvimento, né? Humano. E aí eu falei assim, vou encarar essa faculdade. Por ver a Ana, o tratamento da Ana e de todas as outras profissionais com os pacientes. E aí, primeiro semestre, eu já me encontrei. E aí foi até uma questão durante a faculdade, que a própria coordenadora da faculdade veio conversar comigo de assim, Ni, acho que você precisa ampliar os seus interesses. Uhum. E não querer só desenvolvimento infantil e não querer estudar só sobre autismo. Porque desde o primeiro semestre eu queria focar nisso. Mas já estava muito envolvida, né? Já estava muito envolvida. E eu falei, não, eu preciso ser boa em uma coisa. Eu não posso ser... Claro, a gente estuda tudo, mas eu não queria ficar tirando para todos os lados. Mas por que criança, assim? Porque o autismo, você pode trabalhar com adolescentes, você pode trabalhar com adultos, ao mesmo tempo você pode fazer toda a parte de suporte dos pais. Sim. Por que crianças? Sendo muito sincera, até os profissionais falam, Ni, você atende adulto?
E aí eu tenho essa resposta. E pode, assim, eu vou ser muito sincera, né? Todo mundo aqui que acompanha o podcast sabe que eu sou. Me dá muita preguiça atender adulto. É porque é perfil. Eu gosto de estar no chão, de deitar, de brincar, de rolar com as crianças, sabe? De ser totalmente espontânea. E no atendimento com adolescentes e adultos, a gente precisa mudar um pouco a nossa postura. Ser um pouco mais controlado, contido. Exato. Tudo muito ajustado pro mundo adulto, né? Isso. E é perfil, né? Então, assim, desde sempre eu gostei de crianças. Então eu falei, esse é meu perfil, eu gosto de ser espontânea, eu gosto dessa correria. Mas agora eu estou com uma boa porcentagem de adolescentes na minha agenda. Só que agora é legal, Fê, porque como já passou um tempo de formada, Sim. e novos cursos, a pós-graduação, eu comecei também a modular um pouco o meu jeito para abranger os adolescentes, porque é uma área que eu aprendi a gostar. Mas é até curioso você ter falado sobre isso, né? Eu me recordo muito que quando eu estava no mestrado, a gente escutava muito falar, sai da faculdade, vai pro mestrado, vai direto pro mestrado. E eu sempre conversava muito com as minhas professoras e tudo mais e dizia o seguinte, o mestrado ele serve para você responder uma pergunta. Então, você faz todo um estudo em cima de uma pergunta. Quando você é muito recém-formado, você ainda não tem questionamentos, né? Do ponto de vista assim, isso aqui me intriga, por que tal coisa acontece em tal situação? Você ainda não tem uma vivência suficiente para ter uma pergunta que te instigue a fazer uma pesquisa. Por que eu estou contando do mestrado? Porque é um pouco disso, né? Você dizia, não, adolescente não, adulto não, mas não tinha a vivência suficiente para poder dizer não. A gente tem uma pequena amostra só, né, na faculdade. É uma amostra muito viciada, né? Não tem como a gente falar assim, é assim, e colocar todos em uma única caixa, em um único molde, né? Então, a pequena amostra da faculdade eu não gostei. Mas eu acho que, como tudo na vida, a gente tem que experimentar algumas coisas, né? Então, assim, um pai ou outro começou a me procurar de adolescente, então pode ser que eu tenha um jeito. Então pode ser que eu tenha um potencial aqui. Então vou tentar e vou estudar, porque a demanda de adolescente é totalmente diferente. Né? E entra umas questões emocionais, questões mesmo Entram da outros idade. distúrbios também no meio do Exato. caminho, né? A gente não tá falando mais dos típicos, né? Eu imagino que você praticamente não tem paciente típico. Não tenho, eu tenho acho que assim 10% só na agenda. E é muito diferente, né? E Totalmente. essa é a minha próxima pergunta. Por que o atípico e não o típico? Por que o autismo? Tudo bem que você teve aí uma situação de que você já entrou num mundo viciado, que era o da clínica, antes de ir para a faculdade. Mas você poderia ter escolhido qualquer outra coisa, não quero o autismo. Por que o autismo? Eu acho que nem tanto porque o autismo em si. Eu acho que o porquê esse mundo da pessoa com deficiência, porque quem me acompanha vê que eu sou muito ligada nessa causa, então de ir em eventos, eu sou muito ligada, é uma bandeira que eu levanto muito, dessa questão de inclusão e acessibilidade. Mas até quando eu fui fazer terapia, foi uma pergunta, a mesma pergunta da minha terapeuta. Nicole, o porquê... Eu já tô quase psicóloga, então. Bati na trave aí de... Ela falou assim, Nicole, o porquê esse mundo? Porque é raro a pessoa falar eu quero, mas com o amor. E aí eu comecei a lembrar, e foi desde a época da escola, eu sempre estudei com algum aluno atípico. Então, assim, inclusive, acho que não vou me emocionar, vou me segurar aqui, mas eu estudei durante uns 6, 7 anos com um paciente, um aluno, né, o André, e eu lembro, assim, que ele era
a minha vida, aquele menino. Porque a gente começou a crescer juntos. E eu lembro que eu fiquei muito mal, porque a gente entrou de férias e ele acabou falecendo nas férias. Uma questão do coração, né? E assim, a sala toda ficou muito mal. Só que depois entrou a Vanessa, que era uma síndrome de Down também. Depois a Vanessa saiu, entrou um outro aluno que tinha hiperatividade, depois um que tinha dislexia. Então, ao longo da minha vida toda, eu sempre esbarrei com pessoas atípicas. E eu sempre tive essa questão da empatia. Então, de falar, professor, pode pôr ele como minha dupla. Sim, legal. Então, fazendo análise na terapia, eu pude ver que está muito ligada ao seu desenvolvimento, de um modo geral. Ao meu desenvolvimento. E também a minha família inteira está ligada. Então, acho que é um pouco no sangue essa questão da inclusão e acessibilidade, né? Porque a família inteira levanta essa bandeira de todos nós somos muito compromissados, né? E aí focou muito no autismo até por conta da clínica, né? Mas agora a gente tem recebido outros transtornos também do neurodesenvolvimento. Os TODs, que são os opositores, né? Exato. Existem outros transtornos, mas assim, a gente tem alguns pacientes com TOD, alguns, né? Num plural, assim mesmo. Muitos com hiperatividade, né? Tem vindo bastante, inclusive já 3 na minha agenda com dislexia. Então, bacana. O legal é que também a gente vai ampliando. Né? Mas a gente amplia não só o nosso saber, mas também o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso olhar inclusivo. E eu sei que você hoje é analista do comportamento e também tem formação em TCC, que é a cognitivo comportamental. E isso também amplia o seu olhar diante dos atendimentos, das demandas do dia a dia e tudo mais. Em que momento que você definiu olhar também para cognitivo comportamental, que é uma abordagem dentro da psicologia, assim como a psicanálise? Por que não psicanálise? O que te desagradou, que falou, não é para mim essa história de ser psicanalista, e eu vou ser analista, mas também com o pé ali na cognitivo. Como que você fez essa escolha de abordagens? Durante a faculdade, eu comecei a analisar um pouco também o meu jeito. Então, assim, eu gosto de coisas muito concretas. Então, eu tenho uma ciência, eu estudo, é aquilo. Só que também, ao mesmo tempo, não é engessado. Eu consigo modificar de acordo com a questão do outro. Mas eu gosto muito de coisas concretas. Me facilita. Então, eu comecei a gostar muito por conta quando eu fui procurar terapia pra mim. Então, eu já passei pela psicanálise, pela psicologia analítica, né, muito ligada a Jung. E quando eu fui pra parte de análise do comportamento, eu falei, é isso. Então, eu comecei primeiro a ver o meu jeito. Então, eu comecei a gostar, ter as técnicas pra gente levar pra casa, pra poder ir modelando o nosso comportamento. Eu comecei a gostar. Então, quando eu escolhi trabalhar com crianças e adolescentes atípicos, a gente sabe que a abordagem, a única ciência é a análise do comportamento. Então, eu falei, é isso que eu preciso me especializar. Mas eu sempre gostei, Fê, dessa questão de fazer análise, mas ter algo concreto. De ter uma ciência, sabe? Palpável, né? Isso. Mensurável. Mensurável. Eu gosto disso. Isso pra tudo na minha vida. Então, eu falei, vou pra essa linha da análise do comportamento. E o porquê que eu escolhi também a terapia cognitiva? A TCC, ela é muito ligada quando a gente vai falar para transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, transtornos opositores, depressão, ansiedade, vai mais para essa linha, né? Então a TCC, ela tem muitas técnicas como lição de casa. Então, estou com ansiedade. A gente vai fazer toda a parte de análise daquela ansiedade e aí eu vou te dar lições de casa para você continuar executando
né? Então, Você técnica é a de tia da respiração, tarefinha, a tia então. da tarefa. Eu gosto muito disso. Tá. E aí eu falei assim, tá, eu gosto também de trabalhar com ansiedade e depressão. As crianças hoje em dia estão vindo muito crianças ansiosas e o diagnóstico de depressão infantil tá muito alto, Principalmente no pós-pandemia. pós-pandemia. E aí eu falei, acho que preciso ter essa bagagem, essa técnica, por mais que a comportamental, a análise do comportamento tá aqui, a TCC tá aqui, né? A parte totalmente cognitiva é diferente, mas assim, eu falo que andam juntos, tem como a gente sim Caminham. fazer um trabalho em conjunto. E aí foi quando eu falei, vou aproveitar a pandemia e vou me especializar em terapia cognitivo-comportamental para trabalhar nessa área de ansiedade e depressão. Então, no fim, assim, eu tô aqui analisando a sua fala, né? Que eu sou uma pessoa da comunicação e tô aqui pensando, a sua fala transita muito em, na terapia pensei nisso, na terapia observei aquilo, na terapia eu vi isso. Sim. Então, o negócio é que a Nicole faz terapia, tá aí ajustada e que consegue analisar esse entorno da vida dela para tomar decisões, para caminhar, para fazer novas escolhas. E um campo importante é a sua terapia. Mas para além do trabalho, para além da terapia, é aqui a nossa perguntinha da vida pessoal, claro, que a gente não pode deixar de passar. Fofoca do dia. Fofoca do dia, Quem não da gosta? apresentadora, da Comunicare. Tem um anelzinho dourado no seu dedo? Tem, gente. Cadê? Tem um anel dourado. Um anel dourado. Qual é o nome dele? Conta um pouquinho aí deste Gente, moço. vida amorosa. Acho que a gente podia abrir em um gossip comunicare. Tá, então vamos lá. É o Gustavo. Muitos que vão assistir conhecem. Ele está trabalhando na clínica. Eu sei. Né? Está trabalhando na clínica, está se formando em terapia ocupacional. Mas foi muito doido. A gente se Como conheceu. é que começou isso aí? Em que momento que chegou o Gustavo na sua vida? Era um momento que eu já estava desacreditada de relacionamento. Porque o meu sonho sempre foi construir uma família. Só que eu já estava totalmente desacreditada. E aí, é engraçado, né, essas coincidências da vida. A minha família ia viajar para Campos do Jordão, e a família inteira, gente. Vocês têm noção disso? E é uma família barulhenta, gente. É uma família combo, né? Não é aquela coisa separada. É um combo. Exato. A família. Ia todo mundo para Campos do Jordão quando eu recebi o convite do casamento de uma amiga. E aí eu falei, meu Deus, viagem com a família toda, casamento da amiga. E aí, gente, o que eu faço? Aí eu falei, não, mas vou no casamento, porque a viagem a gente pode ir depois. E aí acabei indo pra esse casamento e o Gustavo estava lá. Foi amor à primeira vista? Dele, né? Porque eu nem notei ele direito. Não, mas ele me adicionou no mesmo dia no Instagram. Mas você não tava no momento pra aquilo, né? Exato. Só que aí depois que ele me adicionou, eu fiz, interessante. Que rapaz interessante. Que rapaz interessante. Aí começamos a conversar, mas quando eu vi, eu já tava totalmente apaixonada e foi. Pra quando é o casamento? Agosto do ano que vem. Pelo menos não é agosto de Deus, né? Agosto do ano que vem, não, gente, já tem uma agosto data. Já falei, vai assinar o contrato pra ter certeza que é isso. A gente deseja que você seja muito feliz, porque gente feliz tem um brilho no olhar, consegue enxergar o outro com um pouco mais de cor, a vida com mais cor. Então a gente só deseja que você seja muito feliz. Muito obrigada. Para mim é um prazer imenso ter a Nicole aqui com a gente. Eu sei que o que eu vou dizer não é novidade para um tantão de gente, mas para alguns pode ser que pegue de surpresa. Mas a Nicole é a minha sobrinha mais velha e... Não parece. Não parece, não tem nem idade para isso, claro. Não é, gente?
Mas a gente sempre teve uma relação muito próxima e aí, por um acaso, ela veio trabalhar comigo, que também não era para ter ido para o mundo do autismo. Caí no mundo do autismo, me apaixonei absurdamente e aí já era caminho sem volta. E aí a gente tem essa relação de parceiras de trabalho, de vida, de tia, de sobrinha. Às vezes eu preciso dizer, ó, aqui não tá mais a sua tia, precisamos conversar aqui, chefe. E em alguns momentos eu preciso dizer, ó, bota a chefe de lado, deixa eu ter uma conversa de tia com você. Mas o legal é até a gente falar isso para as pessoas que estão assistindo, os profissionais, né? E as famílias, a gente é muito transparente. Sim. E o legal é que, assim, quando a gente precisa ter uma conversa até um pouco mais séria com relação à clínica, até pelo cargo, né, Fê, a gente às vezes tem que ter uma conversa séria, é legal que a gente sempre direcione, eu acabo falando mais com a Mari algumas coisas, às vezes a Mari fala comigo, né, pra Fê não precisar entrar, justamente porque a gente quer manter essa relação que a gente sempre teve, mas com muito cuidado. Esse é um combinado, na verdade, que eu tenho com a Mari. Sim. A gente tem algumas pessoas da família. Acho que é importante a gente dizer que a gente não faz uma preferência para alguém da família em detrimento do que é certo, do que é justo. Sim. A gente procura ter um relacionamento muito limpo, muito transparente, muito liso, para além do nosso vínculo familiar. E aí um combinado que a gente fez, Mari e eu, de que situações que precisam de resolução e de uma resolução com um olhar mais limpo, que envolvam a Nicole e a Mari, caminha, ou que envolva alguém da família da Mari, eu encaminho, porque assim a gente não atravessa as relações neste processo que é de uma relação de trabalho também. Sim. Né? E acho que isso facilitou muito a nossa vida, o nosso olhar. Às vezes a gente precisa dizer, ó, aqui é a tia, aqui é a chefe. E aí a gente vai caminhando de uma maneira muito, muito gostosa, muito suave. Mas esse que é o legal da Comunicare, né, Fê? Eu falo, e até pelas famílias, né? Todos se sentem muito em casa. Porque por mais que a gente tenha acolhidos, por mais que a gente tenha algumas falam, né, membros da família na clínica, a gente tenta levar isso muito para as famílias que a gente atende. Sim. De estar próxima, né? Eu falo que na faculdade, durante os 5 anos, eu aprendi, eu estou aqui, o meu paciente está do outro lado. Isso foi uma coisa que eu tive que mudar um pouco essa visão. Porque para a nossa área a gente precisa estar caminhando junto com a família. Sim. E esse é o que eu vejo é o diferencial da clínica. Esse cuidado não só com o membro que está trabalhando, mas sim com toda a clínica. A gente procura estar com esses profissionais perto da gente e virou mesmo uma família. E com as famílias que a gente atende. Né, esse cuidado. Você sabe que isso é uma coisa assim muito curiosa, e aí eu vou contar esse aspecto aqui pra gente terminar nosso bate-papo. É muito curioso isso, porque eu sinto que a diferença da Comunicare é como somos duas terapeutas que por um acaso se tornaram empresárias. O nosso olhar não é o da empresária que foca no dinheiro, no lucro a todo custo, no atendimento feito de qualquer forma. A gente tem um atendimento muito cuidadoso, um olhar muito direcionado, muito carinhoso para as famílias, para os nossos colegas de profissão, que são muitos. A gente tem uma equipe hoje muito grande. Então a gente tem um olhar de terapeutas. Este caminho é um caminho melhor, aquele caminho é um caminho mais problemático. Então a gente olha para além dessa questão dos números, dos lucros, e é isso. A gente sabe que a gente passa muitas horas dentro da clínica. Precisa ser um ambiente suave, saudável, tranquilo, e que família de vez em quando dá uns puxões de orelha. Quem é mãe aí sabe do que eu tô falando, mas não deixa de gostar, não deixa de querer bem, de desejar bem. E é isso, a gente segue juntas aí por mais um tempo. Eu queria agradecer vocês pelo pedido, porque se não fosse assim a gente não ia entrevistar essa grande moça. E
agradecer vocês pelo tempo de vocês. A Comunicare faz questão de que todos os nossos profissionais sejam profissionais muito acalorados, abraçados, e fica aqui o meu abraço para essa minha mocinha tão linda. É isso, gente. Muito, muito obrigada pelos pedidos. Fiquei aí um pouco nervosa, mas vamos lá. Agora eu vou pegar o meu lugar de volta. É isso aí. E bora para as próximas entrevistas, porque vocês pediram e a gente tá com vários nomes, né, Fê, esse mês. Então fiquem ligados no Instagram, no YouTube, porque tem bastante coisa boa vindo por aí. E muito obrigada. É isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, Tchauzinho. tchau.